Olá, queridos, graça e paz, amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar a sua história em nome de Jesus. Seja bem-vindo à série de mensagens Orando como Jesus. Querido, esta para mim é um dos principais temas que nós podemos abordar. Por quê? Quando falamos de oração, estamos falando do instrumento mais lindo e mais importante da igreja. Se quisermos nos comunicar com Deus, precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar. Talvez, olha só, temos duas perguntas para se fazer. A primeira, como Deus se comunica conosco? E eu gostaria de pontuar e vocês respondessem sim ou não. Deus se comunica conosco através da natureza? Sim. Através das pessoas? Sim. Através da sua criação? Sim. Mas principalmente Deus se comunica conosco através da sua santa palavra, através da Bíblia Sagrada. A outra pergunta, a pergunta norteadora é: se Deus se comunica conosco através dos pontos citados, como que nós podemos nos comunicar com Deus? A principal resposta é orando, é oração. Não tem uma outra forma. Fala bem assim: olha, irmão fulano, ore por mim, ou seja, apresente a minha vida a Deus. Você está pedindo para alguém dar um recado a Deus por você. Quando você ora a Deus, você precisa entender que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou do alto a baixo. Jesus então abriu, nos deu o livre acesso de conversar com o Pai pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amados irmãos, a oração foi o meio que os patriarcas falavam com Deus, o meio que os profetas falavam com Deus, foi o meio que Jesus falou com Deus e nos ensinou a continuar usando este tipo de comunicação. É a oração. Precisamos encontrar este caminho. Precisamos não mais querer viver de emoção, de razão. Não, precisamos viver de oração. Precisamos aprender o caminho da oração. Precisamos. Tem muita gente que gosta mais da música da igreja do que da oração da igreja. É só você olhar quantas pessoas vêm no culto de oração. É só você olhar quantos membros a igreja tem e quantos se interessam pelo culto mais importante da igreja, a oração. Dá uma olhadinha na sua volta. Mas por que nós gostamos tão pouco do que Jesus mais gostou? Por que nós praticamos tão pouco o que Jesus mais praticou? Está aí uma pergunta importante. Preste atenção. Temos 4 evangelhos. Quanto? 4 evangelhos. Em Mateus temos o evangelho do rei.
Em Marcos temos o evangelho do servo. Em João temos o evangelho do Filho de Deus. E em Lucas temos o evangelho do Filho do Homem. Agora, por que Lucas retrata Jesus como o evangelho do Filho do Homem? Porque Jesus em Lucas está nos ensinando que, como Filho do Homem, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus através da oração. Precisamos aprender a orar como Jesus. Amém? Então vamos lá para a segunda mensagem da série Orando como Jesus. Alguém lembra da primeira mensagem? Inicie a sua missão com oração. A segunda mensagem é esta aqui: faça suas escolhas com oração. Diga assim comigo: eu preciso fazer as minhas escolhas com oração. Então vamos olhar para o texto, Lucas 6, versículo 12 e 13. Vamos aprender a fazer as nossas escolhas com Jesus. Amém. Lucas 6, versículo 12 e 13, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Diga assim comigo: Jesus passou a noite orando a Deus. Versículo 13: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amados, vamos lá. Jesus é o nosso maior modelo de oração. Se precisamos aprender a orar, precisamos olhar para quem de fato é o maior modelo na área. É Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que certa feita Jesus estava para fazer uma das maiores escolhas da sua vida. Por quê? Multidões já estavam aglomerando a Jesus. Muitas pessoas já queriam seguir Jesus. Mas ele precisou tomar uma grande decisão. De toda a multidão, ele precisava escolher quantos? 12. A pergunta é: escolha fácil ou difícil? Difícil. Se você precisar escolher 12 e somente 12 pessoas estão andando com você, você diz: é muito fácil. Mas se você precisar escolher 12 e milhares de pessoas te rodeiam, é muito difícil. Precisamos aprender a escolher debaixo de oração. Preste atenção. Nessa passagem que lemos, é fácil notar que Jesus, antes de escolher, ele, diga comigo, orou. Então assim, declara comigo: eu preciso aprender a fazer escolhas depois da oração. Ponto. Jesus investiu na oração. Antes de escolher qualquer coisa na sua vida, antes de você escolher sua vida, não sei, profissional, ministerial, antes de você escolher em Cristo com quem você vai casar, com quem você quer passar o resto da sua vida, antes de você escolher a porta de emprego que se abriu, antes de você entrar por um caminho que se apresentou a você, o Senhor te ensina nesta noite: você precisa priorizar a oração. A oração.
Jesus era Deus? Sim, foi, é e sempre será. Mas Jesus nos ensina que antes dele tomar uma grande escolha, ele orou. Ele orou. Ele orou. Ele investiu tempo em oração. E eu tenho uma pergunta norteadora a te fazer: quanto temos investido em oração? Você é daquele que escolhe e depois ora? Ou você é daquele que ora e depois escolhe? Aleluia! É um bom momento para dizer amém. Aleluia! Estamos diante de um texto que diz que Jesus investia tempo em oração antes das suas escolhas. Eu quero começar pontuando alguns pontos, fazendo algumas considerações importantes. O que é a oração? Hoje eu trouxe o significado da Bíblia Almeida. A Bíblia Almeida diz que oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. Oração inclui confissão, Salmo 51, adoração, Salmo 95, versos 6 ao 9, Apocalipse 11, 17, comunhão, Salmo 103, verso 1 ao 8, gratidão, 1 Timóteo 2, versículo 1, petição pessoal, 2 Coríntios 12, versículo 8, e intercessão pelos outros, Romanos 10, 1. O dicionário Almeida também diz: para ser atendida, a oração requer purificação, Salmo 66, verso 18, fé, Hebreus 11, 6, vida em união com Cristo, João 15, 7, submissão à vontade de Deus, 1 João 5, verso 14 ao 15, Marcos 14, versículo 32 ao 36, direção do Espírito Santo, Judas, versículo 20, espírito de perdão, Mateus 6,12, e relacionamento correto com as pessoas, 1 Pedro 3, versículo 7. Irmãos amados, a outra verdade que encontramos aqui é que Jesus, ele separava um lugar para orar. Antes de escolher, confira comigo aí o versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o quê? Para o monte a fim de orar. Estamos aqui aprendendo que existem orações públicas, coletivas como esta aqui. Mas Jesus, ele também separava um retiro para orar ao Senhor. Será que você tem separado um lugar de qualidade para orar ao Senhor? Isso fala de retiros. Jesus foi ao monte a fim de bater papo com as pessoas, a fim de contar o que estava acontecendo com os discípulos a outras pessoas. Não, ele subiu ao monte a fim de orar. Vou fazer outra pergunta: você já sentiu a fim de orar? Às vezes estamos a fim de desistir, a fim de fraquejar, a fim de desanimar, a fim de morrer, a fim de sair da igreja, a fim de fazer tudo de errado ou fazer qualquer outra coisa, mas raras vezes estamos a fim de orar. É um bom momento para dizer misericórdia. Jesus, ele separou um momento para orar, um lugar para orar. Pastor, eu posso orar no ônibus? Pode. Posso orar em minha casa? Pode. Mas presta atenção, Jesus também ensinou que quando você for orar, entre no quarto,
feche a porta. Quer dizer, reserve um lugar para falar com o Pai. Ore com muitos, orem com poucas pessoas, mas ore só você e Deus. Porque aí você pode contar os seus segredos. Jesus passou a noite orando, falando assim: Pai, olha o monte de gente que tem lá embaixo. Eu preciso escolher 12. Quem são eles, Senhor? Aralabaxê. Senhor, quando eu descer, tem muita gente, mas quem são os 12? Quem são os que vão andar comigo até o fim? Quem são? Eu leio um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Ele fala que ele aprendeu algumas experiências com Deus quando ele começou a se retirar para orar. E ele fala de alguns pontos que ele viveu com Deus nos retiros de oração. Primeiro, ele diz: nos retiros de oração, eu aprendi que eles intensificam e aceleram a busca por Deus. Revigora e renova o espírito cansado. Aguça a reação ao receber uma revelação de Deus. Esclarece as maneiras de Deus agir acerca de suas obras e ajudam a cruzar o limiar de uma vida com Deus. Nós precisamos nos retirar de um lugar para orar. Pare tudo, entre no quarto, feche a porta e fale com Deus. Lucas 5, verso 16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Diga assim: eu preciso aprender o segredo do lugar secreto. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A segunda verdade sobre fazer as escolhas com oração é: Jesus separava um tempo para orar. Ele separava um lugar, ele separava um tempo para orar, mas um tempo de qualidade. Nós temos tempo para trabalhar, sim ou não? Graças a Deus. Nós temos tempo para tomar café, para almoçar, para jantar e para lanchar. E se esse tempo às vezes não for cumprido, ai, hein? Nós temos tempo para fazer maratona ou maratonar os filmes da Netflix. Nós temos tempo para o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nós temos tempo para conversar com o vizinho. Nós temos tempo para ir na padaria comprar pão. Nós temos tempo para sair, pagar os boletos. Nós temos tempo para tudo, menos para orar. Chegamos no fim da noite, o bagaço da laranja, e achamos que isso é orar. Deus, muito obrigado por hoje. Puf. Jesus separava tempo de qualidade para orar. Acompanha aqui, ó. Versículo 12. Num daqueles dias, saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Tempo de qualidade, irmão. Tempo de qualidade. Quanto tempo eu e você estamos separando para orar? Ah, minha agenda está muito grande, o meu tempo é muito curto. Eu pontuei algumas perguntas. Será que a agenda do Senhor Jesus era menos importante do que a nossa? Ele tirava a noite para orar. Não diz que ele fazia todos os dias, mas ele separava um dia para orar com qualidade. Segunda pergunta: será que o Senhor tinha mais tempo do que nós? Sim ou não? Não, 24 horas para todos. O que Jesus tinha mais do que nós?
fome e sede da presença do Pai. O que Jesus tinha mais do que nós? Disciplina para viver uma vida regada de oração. O que Jesus tinha mais do que nós? Hábito cotidiano, vontade, desejo de conversar com o Pai. Antes de qualquer escolha, escolha a oração. Eu quero aqui concluir com a segunda parte da mensagem, que é o versículo 13. Pincelar isso aí. O versículo 12 diz que Jesus orava em um lugar com qualidade, orava com tempo de qualidade. E o versículo 13, ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo. A pergunta é: Jesus escolheu antes de orar, ou Jesus escolheu e depois orou? Ele orou, depois escolheu. Será que a gente às vezes não estamos na rota contrária? Escolhemos, depois oramos. E escolhemos dar errado, depois desviamos da igreja. Olha, Deus, o que o Senhor me deu, será que foi Deus que te deu? Se Jesus orando a noite toda para escolher 12, um deles desviou, Judas. Alguém fala assim: então Jesus escolheu errado. Não. A resposta está aí, no versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, ênfase aí, que veio a ser traidor. Em outra versão diz, a nova versão transformadora, se tornou traidor. Quando Jesus escolheu Judas, ele poderia servir, ele poderia crescer, era a escolha certa, mas Judas se tornou a escolha errada. Se orando da forma certa é capaz de alguém desviar da nossa rota, imagina não orando e escolhendo a si mesmo. É tempo de fazer as nossas escolhas orando como Jesus. E eu quero aqui apresentar 2 exemplos e concluir a mensagem. Escute bem. Exemplos que não devemos esquecer, de pessoas que oraram antes de escolher. Em Gênesis 24, versículo 12 ao 14, a Bíblia fala da missão relevante que Abraão deu ao seu servo mais antigo. Alguns dizem, eu também concordo, que fora a Eliezer. Abraão estava velho e queria que Isaque casasse com a mulher de Deus. Então Abraão enviou Eliezer para um lugar a mais de 700 quilômetros para buscar uma esposa para Isaque. A Bíblia diz que quando Eliezer chega naquele lugar, presta atenção, irmãos, olha a missão de Eliezer: escolher uma esposa para o filho do pai da fé. Se escolher errado, se escolher uma megera, se escolher uma guete, não vou falar da primeira parte, se escolher uma guete, se escolher uma mulher errada, Eliezer, então, sabe o que ele faz? Eu quero rapidamente ler o que Eliezer fez. Versículo 12 em diante diz: Então ele orou: Senhor Deus, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Sabereis assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca,
como Eliezer escolheu a esposa para Isaac? Diga assim: como Jesus, orando. Segundo exemplo, para concluir aqui e encerrar, lembra de Davi? Segundo Samuel, rapidamente. Segundo Samuel, Davi, após a morte de Saul, tinha o caminho livre para reinar onde ele quisesse escolher. Mas observe o que ele fez. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 1. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom. Irmãos, precisamos escolher como Jesus. Antes de escolher, devemos orar. Devemos orar. Nunca esqueça que ele, Jesus, só escolheu os 12 depois de uma boa noite de oração. Antes de uma pequena ou grande escolha, deve haver um precioso investimento de oração ao Pai. Amém. Quer escolher? Ore primeiro.